todos sejam muito bem-vindos a mais um PAF especial na Hospitalar. E claro que quinta-feira é um quintou que merece um tema mais complexo, mas não é só mais complexo, mas assim, é quando o humano se junta com a transformação digital e dá uma coisa boa. Então, Wellington, seja muito bem-vindo ao nosso papo. Eu sou a Larissa Eloy, sou CEO do Sindios. É um prazer enorme falar sobre esse tema que eu tenho aí, vamos dizer que paixão, acho que a nossa plateia está cheia, não é por acaso. Transformação digital hoje é um dos temas que a gente mais precisa entender, porque ela está aí no meio dos nossos processos e está todo mundo querendo entender que danado do saving é esse que a WTime consegue entregar dentro dos nossos hospitais. Queria que você se apresentasse para todos e contasse um pouquinho da tua trajetória de forma bem resumidinha. Conta aí. Perfeito. Primeiro, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite de estar aqui junto com vocês, Larissa. Falando um pouquinho do Wellington Cabral, estou à frente da WTime há 10 anos como CEO. Né? Tenho formação, são 4 MBAs na área de gestão e tecnologia. O nosso foco é falar um pouco do que a transformação faz, o que ela gera, né? E o quanto que a WTime está inserida aí nos grandes grupos de saúde e hospitais no estado de São Paulo. Muito bom, gente. Quatro MBAs. Sim. Esse povo de tecnologia é tudo cabeçudo, né? Você já percebeu. Tá. Verdade. Mas vamos lá. Eu acho que assim, a tecnologia, Wellington, ela transforma, mas no fim das contas, né? Quem mais está na ponta e que conecta e que traz literalmente a humanização para o processo é o fator humano. Eu queria que você falasse um pouquinho como que a WTime está revolucionando o sistema e principalmente com esse foco em gestão de jornadas, gestão do tempo, melhorando a experiência do nosso paciente dentro da olhando um pouco de uma forma macro e integral para o processo. Perfeito. A WTime tem algumas células de produtos, né? Então nós temos URA com inteligência artificial, nós temos chatbot, nós temos RPA. Fala devagar esses negócios, que esses negócios são muito cheios de complexidade. Não, vou ficar um pouco para vocês bem devagar. Quando a gente fala de URA com inteligência artificial, nós estamos falando da antiga PABX de telefonia. Legal. De quando você liga para o hospital, que é um atendimento humano, hoje você tem um atendimento automatizado através de um robô do IA que faz todo o ciclo do processo dessa ligação. Né? Então, o foco é otimizar para que o robô direcione a chamada para o local certo e faça processos que auxiliem dentro do ciclo e da jornada do paciente no hospital. Então, eu quero saber um resultado de um exame, eu quero fazer uma consulta, quero saber informações sobre um preparo, né? Eu quero ter informações sobre a minha jornada com o hospital. Então, assim, a validação da minha carteirinha, né? Se é coberto pelo convênio ou não. Então, todo esse processo a gente faz com a URA, né? Então, é isso que a gente vem fazendo quando fala-se de URA digital. Quando a gente fala de chatbot, a gente está falando ali de robôs, de mecanismos omnichannel que facilitam o atendimento. Então, por exemplo, quando você integra uma solução que você recebe um WhatsApp, um e-mail, você fala, nossa, eu estou recebendo um WhatsApp, um e-mail, tem um robô ali falando comigo, tendo uma interação daquilo que eu necessito de informação para qualquer situação minha com o hospital, desde uma informação de saber como... eu quero saber como está meu pai, eu quero saber como está minha mãe, eu quero ter uma informação, que horário que eu posso levar meu filho, quando é que abre o hospital efetivamente para ter uma ação. É isso que nós fazemos com o chatbot, essa interação facilitando o atendimento para que se torne mais rápido e ininterrupto. É isso que a gente busca. Né? E quando a gente fala de RPA, a gente está falando de automatizar processos. Né? Então a gente está falando de situações que você tem sendo executado por várias pessoas, com vários sistemas, eles se integrando para que a gente consiga uma rapidez, uma eficácia no resultado. Então o que ocorre? O RPA ele nada mais é que pegar tudo que é feito de uma forma humana processual, encapsular para que um robô siga um ciclo mais rápido e te gere um resultado no final. Né? Então, para isso, ele tem algumas etapas que ele percorre ali dentro de um sistema que era feito por humano, que era feito por um sistema, e ele integra num único canal dando resultado. Né? Eu busquei não ser muito técnico, Não, tá? pode. Esse viés para vocês, tá?
E o humano, você citou ele aí. Quando a gente acaba otimizando e automatizando esses processos, o humano ele vai para onde? Conta aí um pouquinho. Então, o humano, o que que a gente faz, né? A gente remaneja ele para uma área na qual ele tem uma atividade diferente que ele possa ser até mais útil daquilo que ele vinha fazendo. Então, existem programas que a WTime faz, auxilia os hospitais, para que as pessoas se preparem, né? Que elas tenham uma maior skill técnico, um maior skill de estudo para ser utilizada numa área que efetivamente ela vai ter mais atividades daquilo que ela fazia. Porque ocorre muitas vezes da pessoa que trabalha no hospital falar, nossa, eu queria um desafio maior, eu gostaria de uma coisa diferente. O que ocorre? Qual que é o preparo que é dado para essa pessoa para que ela seja realizada profissionalmente e ter um desafio técnico e profissional melhor? Então a gente busca esse trabalho junto aos hospitais para que direcione uma atividade mais nobre, que ela tenha assim um desafio diferente, né? Que é isso que a gente busca. A WTime hoje ela treina muitas pessoas, né? Nós temos aí vários programas de treinamento. Somos uma empresa GPTW pelo 4º ano consecutivo. GPTW é o Great Place to Work, né? Então nós estamos entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no estado de São Paulo, né? A gente vem conquistando isso pelo 4º ano consecutivo, uma força bem grande do nosso RH, do nosso CFO, de todo o time para a gente entregar bem. Então, esse modelo de treinar, qualificar para entregar melhor é o que a WTime faz já há pelo menos 7, 8 anos. Né? Então, a gente busca, tanto que os cargos de gestão e liderança da empresa, normalmente são pessoas que vieram de outra função e subiram dentro da WTime. Isso é muito bom. Tá? Então, a gente foca muito isso no estudo e é isso que a gente coloca quando você tem um processo automatizado, pegar essas pessoas, qualificar, orientar e direcionar para que ela tenha uma carreira profissional melhor, mais qualificada, para abrir mais possibilidades de trabalho para elas. Hoje, eu conheço bastante a WTime e, assim, um dos grandes diferenciais de vocês é justamente essa promoção do SAVE no negócio. Quando a gente olha para isso, a gente vê muito a inteligência coletiva trabalhando na parceria do negócio em si. Como é que isso é desenhado junto dos hospitais, clínicas e laboratórios? Conta para mim. Hoje é um grande desafio dos hospitais, dos grandes grupos de saúde, eles trazerem saving operacionais por várias questões que envolvem o ciclo e o processo hospitalar junto às operadoras de saúde. O trabalho da WTime é trazer melhorias de processo para que esse lado de financeiro ele seja melhor adequado para que esse dinheiro que ele é reduzido das operações atuais dos hospitais, ele se torne esse valor para gerar compra de equipamento, investimento em outras áreas, como nós fizemos em alguns grupos de saúde, né? Então nós tivemos 48 telefonistas que foram remanejadas, estruturadas para atender outras áreas, e esse grupo ele permaneceu dentro do hospital. E para o hospital ele teve um save enorme. Por quê? Porque ele contratou uma tecnologia substituindo nesse momento para que a gente colocasse essa atividade em que as pessoas foram remanejadas, a tecnologia entrou no lugar e a gente conseguiu trazer um grande save financeiro. E outras áreas que estavam descobertas do hospital, elas foram cobertas através dessas pessoas. Então, o próprio ciclo, ele se pagou e financeiramente o hospital falou assim, poxa, eu tinha aqui uma área que eu utilizei esse saving, a gente está falando de mais ou menos dependendo da operação, de 80 a 130 mil mês, extremamente considerável para o dia a dia do hospital, onde que ele precisa trazer melhor ganho operacional, ele tem que falar de inovação, ele tem que falar de transformação digital, porque é um futuro, é um caminho sem volta. A gente apoia os hospitais, os grandes grupos de saúde nesse sentido e nessa linha, tá? Perfeito. Eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de transformação digital, que aí a gente não tem uma competição do humano versus máquina, né? É justamente a gente deixar o humano fazer o que realmente ele sabe fazer bem feito, né? Eu queria que você falasse pra gente, muito voltado para a WTime, para a gente entender um pouquinho a história da empresa, que toda tecnologia ela nasce de um incômodo, né? Então, qual foi o incômodo que por isso que surgiu aí a solução de vocês? Tá. O que acontece? A WTime, ela sempre se preocupou em trazer inovação, né? Sempre quis trazer tecnologia, ela sempre olha o Gartner, ela olha a tendência, ela escuta os médicos, ela escuta os CEOs dos hospitais. Quais são as dores que a gente tem que
buscar sanar, diminuir, para que a gente se torne uma empresa mais efetiva operacionalmente. Então, dentro dessa pesquisa, dentro dessa linha de conversar, entender o que o mercado fala, a tendência, o que o mundo está trazendo de inovação tecnológica, é que a gente buscou tecnologias. Então, por exemplo, nós trouxemos essa tecnologia da URA cognitiva com IA, ela vinha dos bancos, né? Então, nós trouxemos dos bancos das operadoras de saúde. Então, o produto ele já existia para bancos e operadoras de saúde, bancos e operadoras de telefonia, desculpe, e nós trouxemos para a saúde. Então, qual que foi o nosso foco? Trazer aquilo que tem em outros segmentos para o segmento de saúde. E é isso que a gente conseguiu fazer. Então, buscar soluções, entender necessidades, né? Ouvir os clientes e falar, poxa, eu tenho isso aqui em outro segmento, né? Então, eu tenho facilities, eu tenho em outras áreas, nós trouxemos para a saúde. E aí foi bem visto pelo mercado de saúde, porque são situações que funcionam, né? E para a saúde, a gente conseguiu adequar e hoje a gente vem ganhando uma grande escala, né? Então, são 6 produtos que nós temos implementados em alguns hospitais, né? Que a gente busca trazer essa inovação tecnológica, esse fortalecimento aí. Muito Da Time. Agora sim, quando a gente olha para o Sindiosp, para a Fez Saúde, a gente está falando do estado de São Paulo. E a gente não tem só grandes hospitais ou grandes clínicas e grandes laboratórios. A gente tem de todos os tamanhos. A gente tem desde o pequenininho, desde uma clínica de um médico, até grandes redes, como a gente conhece. A gente sabe que quando a gente vai para o mundo afora, isso até fica mais complexo, né? Quando a gente olha para o mundo, a gente vê o Brasil em si, interiores menores do Nordeste, a gente também tem grandes desafios. A WTime está preparado para todos os tamanhos de hospitais ou ela está mais focada nos maiores? Como que vocês se posicionam no mercado? Tá. Hoje nós temos vários clientes de diversos tamanhos. Então a gente tem desde os grandes grupos de saúde, grandes hospitais, né? Então o próprio Hospital das Clínicas, Hospital Santa Joana, Promatre, São Cristóvão, né? Grupo Inova Saúde, a Mil, né? Então assim, DASA. Mas nós temos soluções para pequenas clínicas, né? E até consultórios. Então, o nosso foco nessa linha dos produtos que nós criamos é para atender desde o pequeno cliente ao cliente com a menor capacidade de atendimento, né? Então, nós temos, hoje atendemos algumas situações no Brasil inteiro, né? Que nós temos aí equipe espalhadas também no Brasil de atendimento de serviços. Então, para nós atender São Paulo é um grande centro, né? Mas nós temos operação no Rio, em Minas, Espírito Santo, no próprio Nordeste também, operações já em Recife, em alguns outros locais também. Então, o nosso foco esse ano é a expansão, né, da nossa atuação com unidades fora do estado de São Paulo. Que bacana. Me conta um pouquinho, Wellington, como que é feito o processo, o início, meio e fim de um processo de uma implementação de uma solução digital de vocês, respeitando os fluxos de cada um dos clientes. Como que é, tipo, se hoje a gente já está até conversando, mas se hoje eu trouxer a WTime para dentro do Sindiosp, qual que é o primeiro passo? Qual que é o segundo passo? Qual que é esses... Tá. Nós falamos que é o processo de pré-venda, né? Então, o que a gente tem um funil de vendas, tem todo um processo de alinhamento de necessidade. Então, o que nós sempre fazemos? Sempre uma reunião de entendimento, né? Tem todo o nosso corpo de pré-vendas que vai sentar e avaliar o que realmente o cliente está necessitando, né? Em muitos casos, nós temos especificações técnicas, especificações funcionais para o entendimento da necessidade e validação do escopo de trabalho. E aí, quando nós temos esse ciclo seguindo e envia para ele validar, ele fala, pô, realmente é isso. Agora eu quero fazer uma POC, uma prova de conceito para ver se isso funciona. Então, essa prova de conceito nós fazemos, né, de diversas formas, para que o cliente fale, pô, legal, ele entendeu uma necessidade, agora eu coloquei para testes, ela realmente funciona ou não, ou tem que fazer algum ajuste. Nós fazemos o rollback, vamos entender o que eu preciso para realmente ter aqui funcionando, e após um período de testes, a implementação, e aí coloca em produção, né? E aí é o dia a dia, a ferramenta vai seguindo todos os processos, tem a parte de curadoria,
né? Tem de dash, gestão de entrega, né, que nós fazemos. Então a gente tem assim um modelo de trabalho com metodologia voltado ao white, né, que a gente segue pelo LGPD, então todas as formas que tem que ser entregue, a maneira que tem que ser entregue, né, respeitando todas as leis e os processos, e a gente tem essa gestão. Então fica mais fácil para o dia a dia, para quem vai validar os serviços, o que a WTime entregou, né? Então é um modelo que a gente vem fazendo ano a ano, nós utilizamos o IPDCA, sempre de melhoria, sempre trabalhando com Dash, com dashboards online, né? Para que o cliente fale, pô, efetivamente eu quero ver agora como é que está a nossa operação, como é que está as chamadas, como é que está funcionando o robô, como é que está o meu chatbot, eu quero entender efetivamente o que vocês estão realizando aqui dentro, né? E até para tomada de decisão, a gente ajuda no PDTI, planejamento estratégico, daquilo que a gente vem entregando, solucionando os hospitais. Então, a gente é um parceiro de negócio voltado àquilo que precisa trazer a transformação sem aferir os processos e numa linha de vendas onde a gente trata junto, sempre em 4 mãos. Vamos levantar necessidade, vamos validar escopo, todas as etapas para que efetivamente seja uma boa entrega no final. Muito bom. Lá no Sinjosp, a gente desenvolveu uma pesquisa junto com a KPMG, falando sobre IA, né? E falando também sobre transformação digital. E a gente afere que somente 10% das instituições hoje têm uma maturidade de educação digital dentro delas. E eu acredito que isso pode ser um grande gargalo dentro da implementação que vocês fazem. Olhando para São Paulo, esse gargalo diminui um pouco, mas quando a gente vai para a dimensão Brasil, a gente vê que tem uma baixa literácia em tecnologia. Mas eu queria que você citasse também, primeiro, os 2 pontos. As principais tendências que a WTime consegue visualizar aí para 25, 26, até porque a gente, quando vai para a transformação digital, a gente não pode ir muito longe, porque tudo muda muito rápido. Mas também quais são os principais desafios mesmo que a WTime consegue perceber que dentro de um cenário Estado de São Paulo, vamos ver assim, a gente poderia destacar. Então, principais tendências, principais desafios na tua visão. Então, as principais tendências, o que a gente tem enfrentado e trabalhado junto com os CEOs de saúde, é mudança de cultura, né? Então, o que a gente sente? Que muitos hospitais, você tem um processo de aculturamento da tecnologia. Não é só falar, olha assim, olha, vem cá, isso funciona. Ah, vou falar de interoperabilidade, vou falar de IA, vou falar de bot, vou falar de uma série de coisas, mas efetivamente funciona, né? O que a gente sente? Que todo esse ciclo, ele tem que ser muito bem estruturado, a cultura do hospital, para que gradativamente o gestor olhe e fale, nossa, isso realmente funciona. Porque existe um receio de que todo mundo quer migrar. Você quer trazer a tecnologia, mas até que ponto ela efetivamente auxilia no seu processo e ela vai te trazer um problema. Então a gente tem que estudar isso com muita calma. A tendência nossa é fazer com que cada vez mais essa cultura ela seja disseminada no segmento e aí com os cases que vão se acontecendo no mercado, você fala, olha, aqui eu tenho funcionando, vamos fazer um teste aqui, vamos olhar. Então a WTime vivencia o quê? Muitos clientes nossos vêm de indicação porque eles conversam, eles veem que a nossa solução funciona, nós levamos eles nos clientes e ele fala, poxa, que legal, cara, está funcionando em tal hospital, eu quero trazer aqui para o meu. Mas, pô, deixa aquele primeiro fazer o teste. Então funciona às vezes muito desse network, dessa boca a boca, olhando o que efetivamente é entregue, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cultura. Então vários hospitais falam, poxa, vamos devagar. Eu não quero fazer todo o processo, Elton. Vamos começar com a IA assim. Eu não quero fazer... vamos melhorar meu processo de telefonia. Ok. Agora vamos melhorar meu processo de exames. Vamos melhorar meu processo de consultas. Vamos melhorar meu processo de preparo. Vamos melhorar alguns processos de uma forma gradativa para que não tenha tanto impacto no hospital e para que a gente consiga efetivamente mostrar os resultados para os tomadores de decisão, né? Então, o que a gente sempre foca são soluções gradativas, onde a gente fala de IA, né, com RPA, nós falamos de chatbot, nós falamos de ura cognitiva, de uma linha que vá com calma.
né? Nós não temos pressa. Então, o que a gente ouve algumas vezes, assim, poxa, eu tentei implementar o processo rápido, ele não ficou tão maduro, não houve essa pré-venda, não houve essa especificação, não houve esse teste, ou seja, não teve uma POC efetiva para testar, não tem o adequado, né? Então, a gente tem aqui soluções que a gente está 1 ano e 4 meses já em alguns lugares, fazendo ajustes finais para que entre em produção. Então, o que quer dizer? Isso é todo um cuidado e uma cultura que está sendo alterada também do outro lado, até porque envolve pessoas. Envolve uma metodologia, envolve uma cultura do hospital para que a gente tenha uma efetividade de quando implementar, a gente remanejou as pessoas, a gente conseguiu trazer resultados efetivos, como tem processos que são mais rápidos, né? Tem soluções que a gente implementa em 60 a 90 dias. Então, depende muito da maturidade que o hospital também está, de documentação dos seus processos, para que a gente coloque a transformação digital numa linha que não traga tanto impacto para o dia a dia. Perfeito. E os desafios? Olha, os desafios são enormes, né? Porque você tem que conciliar o lado financeiro, né? A mudança da cultura, o quanto que efetivamente você fala assim, poxa, mas é um custo que eu tenho ali. Como é que você vai remanejar? Você está me falando que eu vou sair de um custo de 100 para 20, né? Como que a gente faz isso? Então, esse convencimento, essa amostragem do que é entregue, ele tem que ir numa linha que você mostre aquilo que realmente você tem de entrega, você faça todo um processo que o cliente fale, poxa, que bacana, eu consigo implementar agora, eu me sinto seguro e a gente seguir esse caminho. Então, os desafios a gente sempre entende que, assim, é uma mudança de cultura, é uma forma de como você coloca para mudar o modelo atual para um modelo inovador, né? Porque também isso assusta um pouco, né? Então, a gente tem que ir numa linha um pouco que deixe confortável do outro lado e que as áreas estejam muito envolvidas. O que a gente sente também é o quê? Qual que é o envolvimento das áreas que vão ser afetadas? Então, quanto que você comunica isso bem, você agrega e você tem mais gestores apoiando aquela iniciativa. Então, a gente passou por um processo agora muito bacana de que os gestores compraram mais a ideia do que a pessoa que trouxe. Ele falou, não, mas eu quero rápido, porque nós gostamos, a gente entende que isso daqui eu vou conseguir utilizar o meu time operacional para outra atividade aqui dentro. E o robô fazendo isso vai me facilitar. Então, o desafio é a gente ter esse convencimento e apoio das áreas que vão ser afetadas pela transformação digital. Muito bom. A gente vê que o mercado de tecnologia hoje cresce a cada dia. E vocês, com certeza, aí têm inúmeros concorrentes voltados para um mesmo ou parecido serviço em si. Qual que a gente pode destacar que seria o diferencial de vocês da WTime? Tá. A WTime ela é uma empresa que... O que é o grande diferencial, né? A gente tem uma questão de market share que a gente está buscando no estado de São Paulo, bem forte. Então, a gente é extremamente competitivo com preço, solução tecnológica de ponta, né? Então, o que a gente trouxe para o segmento de saúde são utilizadas em bancos ou utilizadas já a tecnologia em grandes operadoras de telefonia. Então, isso é um diferencial. E quando a gente fala de valores, quando a gente fala de prazo de pagamento, quando a gente fala de saving operacional com produtos tecnológicos, isso é um diferencial. Porque o nosso produto ele atende uma gama realmente diferente. Ele tem produtos que muita coisa vem de fora e a gente faz uma adequação Brasil para entregar na ponta. Então, isso facilita porque você está com tecnologia de ponta entregando com custo menor e você tem uma empresa que já está há 10 anos no mercado e atende a grandes grupos de saúde. Então, quer dizer, nós somos uma empresa que cuida de pessoas, que se preocupa com tecnologia, mas o que o nosso diferencial mesmo é o cuidado na implementação de um serviço e de um produto, né? Então, o que a gente vê que é muito forte em nós é essa linha de agregar todos esses componentes para que o cliente no final fale, pô, legal, cara, eu nunca vi um parceiro que não fala de dinheiro, ele fala de entrega. Ele fala de trazer uma solução que ele tem o case, né? Então, isso que a gente busca como grande diferencial da WTime é o que vem nos apoiando nesses últimos 3 a 4 anos, tá? Perfeito. E aí, eu queria que você enfatizasse como é que a gente humaniza um processo tecnológico, que é a grande sacada, assim, o que a gente não pode perder de vista. Então, a gente nunca pode perder o cuidado humano, né? A gente tem que pensar que existem pessoas do outro lado
que essas pessoas nos ajudam, nos auxiliam. E muitas vezes o medo, né? O medo de perder o emprego, o medo de não participar do processo que já está acostumado a fazer. Isso. Então, essa é a mudança da cultura, esse é o apoio que a WTime busca envolver as áreas para que realmente elas se sintam parte, que elas busquem também um novo desafio profissional. Porque é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem muito para onde fugir, né? A tecnologia está aqui. A gente precisa se qualificar melhor, né? Então, até um dos jargões da WTime é assim, qualificar para melhor entregar. Eu tenho que estudar, eu tenho que fazer situações para que eu busque novas possibilidades, porque é fato, hoje, alguns postos de trabalho, às vezes não vão existir pela tecnologia. E a gente tem que buscar alternativas de se qualificar e buscar fontes de renda onde a gente se sinta feliz, se sinta desafiado, para que a gente consiga dar continuidade à nossa vida. Então, o que a gente busca muito forte é a conscientização do estudo. Até na WTime, a gente está no processo de ter a Universidade WTime, né, para auxiliar os nossos profissionais e as pessoas a buscarem o estudo, né? Eu sou um exemplo disso, né? Então, existe uma parte da história do Cabral, em algum momento a gente conversa, que eu já morei num carro. Já foi assim. Então, o que me salvou? O que me habilitou? O estudo, né? Então, eu busquei estudar, me qualificar, buscar outros horizontes para ser incentivo real e mostrar para os caras, olha, eu sei o que é um técnico na ponta de suporte, né? Eu sei que é uma dificuldade, né, de um transporte, de você não conseguir pagar um estacionamento, não ter camisa para visitar um cliente. Eu vivi isso. Mas o importante é o quê? O que você está buscando para mudar a sua vida e quem está te apoiando, te direcionando, te aconselhando para que você mude. Então, todo esse ciclo, esse trabalho, é o nosso foco de auxiliar as pessoas a estudar, delas buscarem coisas melhores, a fazerem curso. Então, a WTime ela vive fazendo curso, treinamentos específicos para que a gente aumente a gama. E até outro dia, um cliente falou, Cabral, mas você forma muita gente, a gente pega os profissionais de vocês, mas esse é o propósito. Né? Quanto mais você fazer esse ciclo, mais você vai ter uma empresa mais forte, e inclusive esses profissionais que saíram da WTime, eles levaram nós para outros clientes, que eles falam, pô, foi tão bacana o que eu aprendi e vivi na WTime, cara, que eu gostaria de ter vocês agora aqui prestando serviço para a gente. Então, é uma forma daquele faça o bem que ele vai vir, né? E se sinta bem. É isso que a gente mais procura fazer na empresa como cultura que a gente trouxe aqui para o Brasil e por isso o GPTW, né? Porque ele é conquistado e ele é respondido pelos nossos colaboradores. Então, você ser eleito uma empresa por 4 anos consecutivos, com os melhores empresas para se trabalhar, estar ali num range de empresas muito grandes, é que a gente cuida de pessoas. Esse é o nosso maior objetivo. Muito bom, Cabral. Eu gosto muito dessa coisa do fazer em casa para a gente vender melhor. Então, você está colocando o GPTW, que é muito visto, para dentro da empresa, a gente vai dizer assim, eu quero trabalhar na WTime. Mas quando a gente faz em casa, a gente mostra que a gente consegue também vender de uma forma mais humanizada, mais parceira do negócio. E depois eu quero saber dessa história do carro, tá todo mundo curioso, inclusive. Mas eu queria saber, assim, olhando para o futuro, né, o que a gente pode esperar da WTile? Olhando para o futuro em termos de produto, de soluções digitais, o que vocês estão trazendo de novo para o futuro, além do que você já falou? E, olhando para o futuro, o que a gente pode esperar do Cabral? Bacana. A WTime, o que é o nosso foco, né? Um deles é aumentar a expansão no Brasil, né? Nosso objetivo é fazer com que a empresa chegue a um faturamento nos próximos 2 anos a 50 milhões de reais, ter um corpo em torno de 400 colaboradores e como... Hoje bem 250. Quase 250 colaboradores. E a gente quer fazer hoje uma ação de revolucionar algumas áreas. O que a gente sente? Pegar o que a gente tem visto no mercado, explicando dos clientes, e os nossos produtos adequando com necessidades específicas como transformação real de negócio. Então, nós temos hoje 6 produtos que foram lançados, né? Nós temos a WM Store, então, assim, são produtos para o RH, LGPD, para atendimento, né? São produtos baratos para qualquer segmento, qualquer porte de empresa, mas que já estão nos grandes hospitais.
Isso que é um grande diferencial. A ura cognitiva que a gente tem também. Então, a gente vai fortalecer muito essa linha de estratégias de novos produtos, né? A gente está olhando muita coisa no mercado, com RPA, com outras coisas que fora do que nós já realizamos. Então, o foco vai ser muito forte em produtos. E o fortalecimento com as pessoas, né? Então, a gente quer continuar sendo uma empresa que forma, que agrega, que traz as pessoas realmente para o negócio de uma maneira mais qualificada, né? Orientando, direcionando. Então, é um caminho que a gente quer buscar. O Penta agora do GPTW, né? O Tetra é até dezembro, então a gente já está pensando no ano que vem. E na Universidade MV WTime junto com a MV e junto com outros parceiros tecnológicos. É isso que a gente vai buscar também, porque a gente tem muita coisa que a gente entrega e a gente entende que se a gente pegar essas linhas de produtos, de serviços que as outras empresas têm, a gente vai conseguir angariar um espaço maior no mercado. Esse é o objetivo da WTime aí nos próximos 2 anos. O Cabral, ele quer apoiar mais pessoas, mais situações voltadas à área social, né? A gente já ajuda, eu faço parte de alguns grupos de apoio na cidade de Jundiaí, que a gente auxilia muitas igrejas com compras e distribuições de cestas básicas, né? E a gente quer fazer um trabalho de crescimento nisso junto aos nossos colaboradores. E o Cabral está buscando realmente se tornar cada vez melhor, aprender, né? Junto com os grandes decisores, tomadores de decisão, a todas as pessoas a ser um profissional, um ser humano melhor. E é o que a gente quer fazer aí nesses próximos anos, né? Um pai melhor, um chefe de família, cuidar de pessoas, é esse que é o nosso objetivo. Muito bom. E tomara que a gente fique junto, que a gente aprender junto. O Sindiosp vai estar sempre próximo da WTime, sempre parceira, que a gente faça muitos projetos junto, que eu quero acompanhar aí essa história e chegar nessa meta. E agora a meta é nossa. Vamos fazer isso junto. Eu falei até com o Leandro, né, que fez um trabalho assim. Eu falei, poxa, Leandro, a gente conseguiu agora iniciar um trabalho com você, a gente está bem feliz de estar junto com o Sindiosp. E agora a gente quer ampliar. A gente entende que pode agregar junto com vocês, entende que pode aprender muita coisa junto com vocês. Com certeza. E a gente quer trabalhar junto. É isso que a gente busca fazer com vocês. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. Dá uma última palavra aí para nossa turma. Agradece e deixa aí as portas abertas da WTime. Legal. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês. É importante colocar para vocês que, assim, eu sei o que é você não ter nada, eu sei o que é você buscar as coisas com muita dificuldade. É uma coisa que sempre me motiva e eu fico um pouco emocionado porque, assim, o pessoal que trabalha na empresa fala, poxa, o pessoal tinha que conhecer a sua história. Cara, você morou num carro, você passou por tanta dificuldade e você conseguiu atingir. Então, assim, foi muita garra, determinação, foi sonhos, né? Não deixar de ter um planejamento, um objetivo de vida. Então, foi isso que eu busquei, né? E através da minha esposa, minha família e meus filhos, a gente conseguiu fortalecer isso aí para um futuro onde nós estamos hoje. Então, é só uma parte do caminho. A WTime ainda tem muito a crescer e eu quero só desejar a vocês assim, não desista. É difícil, vai doer, e a gente fica feliz de ver que na WTime, em outros lugares, tem muitas pessoas que estão mudando de vida, né? Então a gente tem vários depoimentos de pessoas que compraram apartamento, fizeram viagem para fora, entraram assim sem perspectiva e mudaram de vida. Então, assim, acho que a gente está fazendo um papel social também bem bacana de orientar e cuidar de pessoas. É isso. Muito bom, Cabral. Eu vejo na sua fala um carinho e uma humanização muito bacana. E a gente precisa de líderes assim na área da saúde. Permaneça nessa sua essência e que a gente consiga fazer muitos projetos com foco real na saúde das pessoas. Sim, trazendo recursos financeiros, equilíbrios de ESG, mas sempre pensando que a nossa ponta é lá, né? Na tratativa daquelas pessoas que estão olhando para a gente. Verdade, Larissa. A gente tem que sempre pensar que tem um lado humano, tem alguém lá na ponta, existe alguém que precisa trazer o alimento e sustento para casa, tem seus sonhos, seus desafios, e aí a gente vai estar aqui juntos, né? É isso que a gente quer com vocês, apoiar o apoio de vocês para a gente conseguir trazer mais pessoas para esse caminho. A gente sabe que tem muita coisa para fazer. Obrigado. Obrigada. A gente tem ainda mais um dia de feira aqui e eu espero que a gente consiga se conectar ainda mais. Perfeito. Prazer. Obrigado. Prazer. Obrigada, turma.